Bom dia a todos e a todas. Cafezinho tá bom? Bom dia, Christian. Nosso. Pessoal, Fique à vontade. bom, pessoal, mais uma vez agradeço a presença de todos, prestigiar aqui o nosso primeiro fórum de tecnologia e inovação para mineração. A ideia é, em parceria, né, a Tecterra, minha empresa, como associado ao Parque Tecnológico, em parceria com o Parque, desenvolver atividades relacionadas à mineração, trazer esse novo cluster, esse novo hub de inovação para o setor de mineração e então promover essas conversas, essa aproximação do Parque Tecnológico de São José dos Campos, que hoje é o maior parque da América Latina. Giane vai falar, né, Giane, do parque. Promover, trazer esse mercado, né, essa nova frente para dentro do parque, para que as empresas de mineração, para as empresas que trabalham com mineração, possam se beneficiar do desenvolvimento tecnológico e de outros benefícios aí que o parque pode trazer. A Tecterra, Geotecnologias, minha empresa, sou um dos sócios da empresa, temos aqui os outros sócios também, então estão presentes. Uma empresa que essencialmente trabalha com desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de inteligência aplicada a mapeamentos, aplicada ao sensoriamento remoto. Então a gente utiliza hoje dados orbitais, dados de satélite, de imagens de satélite, trabalhando com inteligência, extraímos informação e entregamos para os clientes. Então a nossa empresa está baseada dentro desse contexto, né, de geotecnologias, e estamos aqui, né, Giane, com essa parceria com o Parque para promover aí, trazer essas novidades, algumas informações novas aí para o segmento de mineração e outros também que possam ter interesse. Obrigado, pessoal. Obrigada, Christian. Estão me ouvindo bem? O Parque Tecnológico de São José dos Campos, inclusive, tem um videozinho aí, uma palavra também do nosso diretor de boas-vindas a vocês. Mas antes de mais nada, eu costumo dizer que o Parque Tecnológico de São José dos Campos é um ambiente de oportunidade para que empresas de base tecnológica se tornem conhecidas, reconhecidas e competitivas no mercado que elas atuam. E a gente gosta, né? O Williams está aqui, o Arnaldo está aqui, temos outras empresas que fazem parte dos nossos clusters. A gente gosta de ser desafiado. E aí estava eu e o Christian um dia no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Eu acho que ele reparou que eu não tinha nada para fazer, né? E virou para mim e falou assim: Gi, eu tenho um desafio. Eu gostaria de realizar um fórum de tecnologia e inovação para a cadeia de mineração. Falei, conte mais um pouquinho para mim. E aí ele começou a falar, falou, imagina, Gi, o Parque Tecnológico, com todo o seu cluster aeroespacial, mais de 120 empresas, inclusive muitas empresas aí do setor de geo, de imagens satelitais, de clima, né? Juntamente com o nosso cluster de tecnologia da informação e comunicação, com mais de 100 empresas, inclusive aqui estamos representados pela Ana, nossa coordenadora desse cluster, e também um atrevimento de um cluster de empresas de base tecnológica que atende o mercado do agronegócio. Imagine nós nos unirmos e criarmos também um ambiente de oportunidade para que o setor de mineração do nosso país consiga enxergar a relação da tecnologia, da inovação, para a sua competitividade, para a sua sustentabilidade e, por que não dizer, para a sua segurança, né? Me conte mais. Então, Gi, o evento a gente gostaria de realizar em Belo Horizonte, topei. Vocês já viram meu sotaque, né? E eu não conhecia a minha capital. Eu sou do sul de Minas e não conhecia aqui. Falei, já está topado. Aonde que eu assino? Né? A Ana também, como mineirinha da Gema, e trouxemos a Maíra daqui de Belo Horizonte, que trabalha, engenheira agrônoma, que trabalha na nossa equipe lá em São José. Olha todas as coincidências positivas para que esse fórum fosse realizado. E aí, vamos começar, né? Vamos entender quais são as pessoas, quais são
os players, né, que serão convidados para estar aqui conosco. E esse convite chegou até vocês, perfeito? Então, em nome do Parque Tecnológico de São José, em nome de toda a nossa equipe, em nome de todos os nossos clusters, de nossas empresas, sejam bem-vindas. Tecterra e Parque Tecnológico preparou uma programação até às 5 horas para que vocês consigam se familiarizar de tudo que tem de inovador e desafiador para essa segurança, para essa competitividade, para essa sustentabilidade do nosso setor de inovação. E permita a nossa equipe aprender um pouquinho mais com vocês sobre os desafios desse setor. Tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho o parque? Vamos? A gente tem um vídeo aí, né? Vamos lá. Ah, esse é o chefe. Olá, tudo bom? O chefe tem que ser aqui Eu sou mesmo. Jefferson Tiregatti, diretor-geral do Parque Tecnológico São José dos Campos. E eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui participando desse momento histórico, da primeira FUTI, um fórum onde a gente, através dos nossos clusters do agro e tecnologia de informação e comunicação, junto com a Tecterra, promove com vários atores do setor de mineração discussões sobre inovação tecnológica, sustentabilidade e segurança. A gente deseja um excelente fórum e uma excelente discussão a todos vocês, e eu gostaria de parabenizar os organizadores e os idealizadores desse que promete ser um novo evento dentro do setor. Aproveitem o dia. Esse é o nosso diretor-geral. Ficou bom mesmo o vídeo dele, né? Depois vocês contam para ele que eu elogiei, tá? Por favor. Temos um vídeo sobre o parque também, né? Temos, meninos? Tá na fila, né? Localizado em uma cidade onde P&D e inovação estão no DNA, o Parque Tecnológico é a ponte que nos conecta ao futuro. Hoje, são 145 empresas instaladas no parque, mais de 2.000 empregos diretos gerados, mais de 2,7 bilhões de reais em investimentos já captados. Um enorme complexo. É um articulador de governos, universidades, empresas e sociedade. A estreita conexão entre os setores antecipa as demandas do mercado, mantendo a competitividade e a sustentabilidade das empresas. Essa confluência cria novas oportunidades. Programas como o Escritório de Negócios e o Escritório de Projetos visam promover parcerias estratégicas. As galerias do empreendedor apoiam o microempresário a transformar ideias em soluções práticas e negócios reais. Acordos de cooperação com instituições internacionais, assim como a gestão dos clusters aeroespacial e de tecnologia da informação e comunicação, abrem as portas do mundo para empresas residentes e associadas. Ao mesmo tempo, abrem as portas do Brasil para empresas estrangeiras. O Nexus é nosso hub de inovação, que acompanha empreendedores desde a ideia até a consolidação das startups. E não é só isso. O Nexus também conecta pequenas, médias e grandes empresas, investidores e instituições de ensino. E muito mais está por vir. Projetos imobiliários estão em pleno desenvolvimento na zona especial do Parque Tecnológico. Com uma moderna estrutura urbana e o Parque Tecnológico no centro, a região já se prepara para um futuro disruptivo. Esse é o nosso Parque Tecnológico e durante o evento nós vamos fazer alguns convites para que vocês, né? Dizem que em Minas, quando a gente faz visita na casa de alguém, esse alguém deve a visita na casa desse outro alguém, né? Então, aguardem que em setembro vocês vão pagar essa visita para nós, que nós vamos ter um grande evento lá de inovação tecnológica que durante o evento aqui a gente vai estar passando para vocês. Mas vamos lá, por falar em inovação, por falar em ideias disruptivas, vamos chamar o nosso palestrante, vamos chamar o nosso Renato
Siminelli. Renato, venha cá, por favor. Cadê nosso Renato? Uma salva de palmas para o nosso Renato. Bem-vindo, Renato. Venha cá. Me ajude a te apresentar. Você também me ajuda, viu, Cris? Renato, sócio-diretor de Mercado de Mineração e conselheiro do Copan, né? Copan Semad, aqui de Minas Gerais. Política ambiental. Conselho de Política Ambiental. E nós convidamos o Renato, e ele aceitou, pronto, para trazer o conhecimento dele sobre esse mercado numa palestra com o tema Cultura, Inovação e Tecnologias Disruptivas para o Futuro dos Ecossistemas de Mineração. Eu gostei do plural. Renato, seja muito bem-vindo. A plateia está ansiosa aí para te escutar. Bom dia, eu agradeço aí o Christian, né, pelo convite. Ele foi meu ponto focal lá em termos de tá conseguindo. Bom dia a todos. Gente, vocês vão ter de ter um pouquinho de paciência comigo. Eu voltei ontem de Goiânia. E eu não sabia que aquela cidade era tão seca. Então, realmente, eu vim de lá com a gripe alérgica por causa do clima muito seco. Então, mas agora estou um pouquinho melhor. Botei remédio em cima para chegar aqui mais vivo, né? Bem, algumas colocações. Mercado mineral. Eu sempre trabalhei com mercado. Tá? Mercado na área, sempre com foco em mineração. E aí, toda essa lógica de mercado, né? Esse é um domínio meu, tá? Já tem, aí acho que 2 décadas que eu já tenho esse domínio. E como título, eu coloquei algumas palavras-chave e até para a gente refletir um pouquinho, né? Eu sei que vocês estão num entusiasmo louco, né, para entrar no mercado aqui, nesse mercado da mineração, mas eu sou uma pessoa que, durante um bom tempo, eu representei o governo da Austrália aqui no Brasil. Fora isso, eu sempre desenvolvi pesquisas, né? Estruturei, criei ambientes de pesquisa, mas sempre antecipando, né? Pesquisas que antecipavam para a mineração, criando um ambiente favorável de conhecimento. Uma coisa que vocês devem perguntar quando vocês estiverem atuando no mercado de mineração. Vocês dominam a cultura, as diferenças de cultura que existem entre a mineração e muitas vezes seus vários setores dentro da mineração e a empresa de vocês, né? Esse é um ponto fundamental, né? Nós achamos que está tudo pronto para se trabalhar, né? E eu acho que aí vocês deveriam fazer uma primeira pesquisa, né, de mercado, no sentido de saber se vocês estão prontos. Não adianta só o entusiasmo de vocês, né? Na ocasião, nós tivemos uma dificuldade muito grande de trazer os australianos para cá. E, na verdade, o maior problema é porque eles não estavam aqui, né? Eles achavam que vir uma vez por ano era suficiente. E ficou muito claro, né? E é o que vocês estão fazendo aqui hoje, que a presença com o setor mineral ela é essencial, né? Vocês já estão começando, entendo, pelo caminho certo, né? Mas, ao mesmo tempo, também vocês podem ser muito interessantes para vocês, eventualmente, fazer parcerias internacionais, né? Porque existem várias tecnologias lá fora que eles têm interesse de vir para o Brasil, mas há justamente essa dificuldade de interação, né? Inovação, e aí eu queria ouvir de vocês depois, é uma palavra meio maldita, né? Durante muito tempo, eu ficava incomodado com essa palavra. Na verdade, a mineração não queria inovação. Ela queria tecnologias que fossem implantadas para atingir os seus objetivos, né? Para atingir melhoria de produtividade, né? Melhoria de produto, questões ambientais e assim por diante. Mas muito no sentido de trazer uma tecnologia que já pudesse ser instalada em parceria com as empresas, né?
Tecnologias disruptivas é um termo, né, que hoje é muito falado, né? E lá embaixo até coloco, né, que vamos dizer, se olharmos aí as 4 grandes, né, as Big Four na área de consultoria, Ernst Young, que é mais presente no Brasil, Pricewaterhouse, Deloitte e KPMG, todas elas, de alguma maneira, elas já sinalizam que nós temos 3 grandes desafios disruptivos. O ESG, né, a licença social para operar e o 4.0, mineração 4.0, ou digital, né? Vamos dizer, num debate muito interessante que teve, está até no link da Ernst Young, eles chegaram assim, o que é disruptivo para a mineração? Né? O que realmente mexe com o setor? Foram esses 3 itens que são bastante contemporâneos, né? É a questão do ESG, que nunca se falou tanto nesse assunto, né? A licença social para operar e a digitalização, né? Em várias dimensões. E há também uma proposta, cada vez mais a mineração está passando por uma reinvenção, um processo de reinvenção, né? Até em função desses vários desafios, né? E um deles é do termo ecossistemas de mineração. É interessante que o IBRAM até tem usado muito esse termo, né? Na medida que a mineração hoje ela fica evidente para ela que ela necessariamente tem de estar atuando em parceria com os vários atores desse ecossistema, né? Nós temos um histórico, a mineração no passado ela era muito isolada, né? Eu costumo falar que ela não gostava nem que se estabelecesse uma pauta de fora, né? Era a mineração que sempre deveria colocar a pauta. Hoje há uma abertura já nesse sentido, né? No sentido de que de fato, vão trocar ideias sobre qual a evolução que está se pretendendo, está se visualizando no futuro. E dentro dessa lógica da reinvenção da mineração, depois nós vamos falar um pouco mais, a própria questão dos ecossistemas, como é que ficam as oportunidades para os fornecedores de tecnologia e inovação. Eu, de novo, volto. Eu acho que é necessário uma discussão aqui. Eu sugiro que haja uma discussão, se o objetivo das dificuldades. É um setor de muito peso aqui em Minas Gerais, principalmente, mas nós temos também Carajás. Acabei de voltar de Goiás, no evento de mineração lá. Eu acho que é necessário que vocês façam sempre uma análise do grau de dificuldade ao longo do processo de desenvolvimento de mercado, quais estão sendo as dificuldades, qual devem ser modificações de estratégia de entrada, né, que vocês devem desenvolver, no sentido de realmente vocês se tornem mais interessantes para o setor mineral. Dentro dessa lógica dos fornecedores que estão presentes aqui, né, no primeiro fotinho, eu vejo que a gente pode estar identificando aí uma série de espaços no mercado mineral que vocês podem estar atuando. Primeiro, vamos dizer, demandas proativas do setor mineral. O setor mineral é muito claro para ele, por exemplo, nesse primeiro caso, o que ele está procurando. Ele é muito pragmático nesse caso. O segundo caso vocês estão em mercado atual e potencial. É que vocês diagnosticaram esse mercado, né? E já estão presentes, tanto em termos de clientes que vocês já estão com entrada, quanto em termos do potencial que vocês estão conseguindo com o setor mineral. Outra questão é o mercado em desenvolvimento, que muitas vezes é um longo período, né? Eu sei que eu estou fazendo falo situações óbvias aqui, mas vocês têm de também avaliar se vocês estão no caminho certo em termos de desenvolvimento de mercado, né? Com todos os seus desafios, as oportunidades, né?
e as ferramentas que vocês devem necessariamente estar trazendo para o setor. As tecnologias em transição, quando nós falamos lá em setor de mineração, está numa fase de reinvenção, então várias tecnologias de várias dimensões, né? E ali nós estamos falando de ESG, licença social operar, e a própria questão digital, isso que torna esse conjunto desses três principais, né? Eles tornam extremamente desafiadores, né? Para vocês e para a mineração. E como que vocês se inserem. O outro ponto é oportunidades futuras. Continuamente vocês vão ter de estar prospectando as oportunidades que vocês já notam com seus contatos com a mineração, com outras empresas fornecedoras, com empresas internacionais, né? Quem sabe até sugiro para vocês fazerem um benchmark, né? De quem está vindo de fora para aqui, quais foram as oportunidades, quais foram os desafios, né? Como eu falei, eu tive um bom período tentando trazer os australianos para cá e havia um grau de dificuldade muito grande. Até porque muitas vezes perguntar quem é o cara, né? Vamos dizer, as empresas ficavam perdidas como que elas iam entrar em cada uma das empresas. Na verdade, todo mundo, vamos dizer, o mais engraçado é que todos eles querem entrar na Vale, né? Vamos dizer, no mundo inteiro o pessoal chega aqui e fala, eu quero ir na Vale, né? Ninguém nunca considera, vamos entrar no cliente, eventualmente num cliente menor, né? Com entrada pilotos, talvez para conhecer melhor o mercado. Não, todo mundo quer a Vale. E aí vem a grande decepção, né? Porque a Vale, ela tem muito claramente os objetivos dela e o que ela espera desses fornecedores. As tecnologias disruptivas, eu estou entendendo que vocês aqui estão trazendo várias delas, né? E uma série de outros espaços no mercado mineral. Então, eu vejo que é importante que vocês o tempo todo estejam se posicionando nessas várias faixas ou espaços de mercado. Ao longo, talvez, desde 2000 até hoje, eu tenho implementado uma série de iniciativas que criam um ambiente de inovação para o setor mineral, né? Então, o programa chamado Polo de Excelência Mineral e Metalúrgica foi um projeto, vamos dizer, financiado pelo governo de Minas, que eu fiquei com a presidência desse projeto. E o mais interessante foi o esquema de governança que foi implantado. Eram mais de 20 instituições, né? A mineração era representada pelo IBRAM. Logicamente, os contatos com as empresas eram feitos projeto a projeto. Tínhamos contato com o INDE, né? Com o Ministério de Minas e Energia. Então, assim, era um sistema de governança muito interessante, tá? Mas nesse projeto ficou muito óbvio as dificuldades que existem com a palavra inovação. É muito bonito falar a palavra inovação, mas há uma questão até, como falei, cultural aí de que vocês estão se referindo à inovação e o que o setor mineral está entendendo como inovação. E qual o grau de aceitação, né, desse termo. O outro trabalho também foi vamos dizer, fizemos um trabalho grande com a França, no sentido de desenvolver práticas e tecnologias para a reconversão produtiva de territórios, que hoje, de acordo com o próprio IBRAM, se tornam um dos grandes desafios para o futuro. À medida que as minas começam a estar próximas do fechamento, há necessidade de vocês começarem a trabalhar no sentido de desenvolver economias alternativas à mineração. O que o pessoal não entende, de modo geral, é que você precisa isso já deveria ter começado lá quando a mina foi aberta. Com planejamento, parcerias com o território, né? Parcerias com outros stakeholders. E esse caso especificamente é um projeto para carvão. Foi paralisado a produção de carvão na região de Lille em 1990. Então já faz 30 anos esse projeto, em que eles não tinham nenhuma iniciativa. Com a parada do carvão, aquela região se tornou a região mais pobre da França. Tá? Esse projeto agora está fazendo 30 anos e eles, vamos dizer, retomaram mais 30 anos de projeto. Tá?
Esse pessoal, vamos dizer, só para vocês verem a dimensão do investimento, para viabilizar essa reconversão, eles trouxeram a sucursal do Museu de Louvre para a região de Lille. Eles instalaram várias linhas de metrô, né? Vários investimentos fortes em universidades, né? E ainda é uma região que carece de perspectivas econômicas que substituam a mineração. O Geoparque, foi durante 10 anos aí, nós sempre tocamos o Geoparque com a ideia de ser um parceiro, né? Ou quem sabe até um mediador do território das comunidades com a mineração. E hoje, talvez com a própria questão do ESG, o Geoparque se torna altamente interessante no sentido de talvez contribuir com uma agenda que foi desenvolvida ao longo de 10 anos que pode estar disponibilizada para a mineração, fornecedores e outros stakeholders com a questão do ESG e também da licença social para operar. E o projeto Nova Nação, que foi um projeto encomendado pelo governo de Minas, depois do acidente, o desastre lá de Mariana, né, havia uma preocupação de vários stakeholders do próprio governo, né, de tentar criar um legado para o acidente, né? Então aí foi a época que nós, durante 2 anos, nós criamos 4 plataformas, né? A plataforma Mineração 4.0, e hoje a gente vê aí como é que o Mining Hub está extremamente vigoroso nesse aspecto, né? entre outras startups. A questão do R3 Mineral, foi uma série de iniciativas no sentido de buscar uma solução para a questão de resíduos, né? A questão de novas economias que nós acabamos, né, já preparando os territórios no sentido de eles também terem uma certa emancipação nesse processo e buscarem a mineração e trabalhar no sentido de desenvolvimento dessas novas economias para as próximas décadas, né? Eu sempre chamo isso porque a mineração que eu saiba, ela não vai pagar para implantar uma nova economia na região. Isso vai ter de ser um desenvolvimento realmente dentro daquela lógica do ecossistema. Nós vamos ter de criar um ecossistema para a reconversão produtiva dos territórios de mineração. E a própria questão dos desafios, dos conflitos, né, da mineração com os territórios que se evoluem. Bem, eu tive nesse evento lá em Goiás, logicamente não tem o porte, né, do Expo Ibram, mas foi muito interessante como que havia uma energia muito positiva para o crescimento, para a inovação, para os investimentos em mineração, tá? É como se estivéssemos recuperando aí aquela visão de futuro positiva para o setor mineral, né? E aí eu chamo isso aí de ventos da mudança, né? A gente nota bem claramente que até mesmo em função do próprio posicionamento, por exemplo, não sei se vocês têm acompanhado do Ibram, né, com o novo presidente, nós notamos que, na verdade, existe uma proposta de mudança, né? E, logicamente, é uma mudança que vai ter de engajar todos os próprios profissionais da mineração, vão ter de se engajar nesse processo. Não adianta o presidente falar que vamos mudar se, na verdade, não houver o engajamento de todos os profissionais e empresas de mineração. Isso aqui já é um sinal, e tem vários outros, né? O próprio investimento da mineração em diversidade, né? das equipes, a entrada aí das meninas do Women in Mining, não sei se vocês têm acesso a esse pessoal, é um movimento muito interessante de mulheres na mineração. Esse projeto veio do Canadá, né? Na verdade elas trouxeram do Canadá, é a Patrícia Procópio, que é da Hexagon, né? Que trouxe isso, junto com outras mulheres técnicas, né? do setor. Então, esse crescimento do Women in Mining é muito interessante. Nós vamos encontrar Women in Mining na Inglaterra, na África. Então, é uma entrada alternativa muito interessante, na medida que tem várias mulheres aí que compõem o grupo, né? Realmente eu vejo como
é uma plataforma nova de acesso à mineração. Mas o IBRAM está realizando agora, em final de agosto, o evento, a Conferência Internacional Amazonas e Novas Economias. Tá? Isso, para mim, fica muito evidente uma mudança total de postura, de rumo. Né? A mineração está entendendo que ela tem de liderar o ecossistema, né? Mas entendendo que existe um ambiente de vários stakeholders que ela tem de conviver com eles. Né? Eu fui procurado lá em Goiás, Goiânia, pelo Elmer Prata Solomon, né? e o Vessani, e eles colocando isso, que há uma preocupação hoje da BPM, né? E certamente estão se articulando também com o IBRAM e outras associações do setor mineral, que a mineração tome a liderança desse processo novo que vem hoje com uma série de mudanças que estão acontecendo para o setor. Né? Deixa eu ver se tem. Eu achei isso mesmo. Bem, 2 dados de pesquisa são extremamente importantes. Né? A Pricewaterhouse, ela fez uma pesquisa junto aos CEOs globais de mineração, né? E chegou à conclusão que 41% não acham que suas empresas serão economicamente viáveis em 10 anos se continuarem no caminho atual. Eu acho isso extremamente importante, porque fica muito claro que eles têm a solução para isso aí é parceria. Né? Se há essa ansiedade, né, com relação ao futuro, eu acho que vocês certamente vão ser bem recebidos, né, desde que vocês tenham estratégia correta de aproximação. E aí vem a pergunta: ainda há tempo, com os paradigmas culturais e estratégias atual para a mineração, fazer essa mudança aí que está sendo desafiadora? Né? Eu me assustei com esse número, né, de 41%. Logicamente, esses CEOs conversam entre si. Né? Ou seja, a própria questão hoje questão de resíduos, né? Questão de barragem, questão do ESG, questão do licença social, questão do mudanças climáticas, transição energética. Tem vários desafios aí que a pergunta é se a mineração está preparada para isso. Uma coisa muito interessante que foi colocada no evento lá, foi dado um foco muito grande aos minerais estratégicos, minerais críticos, né? Muitos daqueles que vão para a área de fertilizantes ou mesmo para áreas que o Brasil é extremamente dependente, né, em termos de economia, ou os minerais para transição energética e para materiais de alto desempenho. É muito claro para vários setores da mineração que a mineração vai estar trazendo para a humanidade a solução com relação às transição energética. É a mineração que vai trazer isso. Sem os minerais estratégicos, né, ou sem os minerais críticos, né, isso aí não ocorreria. Totalmente dependente da mineração. Né? Eu tenho tido um contato muito forte com a ONU, com as Nações Unidas, e é impressionante como que há uma consciência muito clara, né, em duas iniciativas que eu participo lá, que a mineração é um player que deve ser trabalhado. Tá? E isso é uma coisa que depois a gente pode até conversar, porque vamos dizer, isso ficou muito evidente no evento lá de Goiás, recebido por parte da mineração essa consciência, né, que a mineração é a solução para a questão da transição energética, né, para a descarbonização e assim por diante. E isso passa a ser uma contrapartida da mineração junto às comunidades, junto aos territórios, né, numa escala global. Bem, outra pesquisa também da PricewaterhouseCoopers é que as grandes mineradoras do mundo têm um problema de talento.
De acordo com a 26ª pesquisa, né, da PwC, quase 2/3 dos CEOs de mineração acreditam que a escassez de habilidades terá um impacto grande ou muito grande na lucratividade nos próximos 10 anos. As empresas de mineração precisam especialmente de talentos que possam trabalhar com as tecnologias avançadas, que são parte integrante das operações de minas modernas, né? E o desafio é esse: como adequar a estrutura de pessoal das mineradoras para os desafios do futuro. Eu fui perguntado no levantamento de imagem da mineração, e eu falei, eu acho que tem feito uma sinalização de diversidade, aumentar uma diversidade em todos os níveis da mineração, tá? Eu acho que o setor mineral e também os parceiros, né, têm de estar analisando como que isso pode ser mudado, né? Nós ainda trabalhamos com estruturas de recursos humanos na mineração ainda sem muitas mudanças, né? Muitas vezes você até vamos dizer, por exemplo, no ESG, você até teria equipes para o ESG, mas elas não têm a mesma força, por exemplo, dos geólogos e engenheiros de minas da empresa. Eu acho que vai ser necessário, vamos dizer, como eu falei, de criar diversidades em todos os níveis da empresa mineral, né? Sem, logicamente, você romper com o funcionamento, né, da mineração, mas há uma necessidade de mudar. Porque muitas vezes comentários do pessoal de recursos humanos, Renato, quem continua mandando lá dentro são os geólogos e engenheiros de minas, né? Então, assim, há um grande desafio da mineração para o futuro, né? E ela vai precisar de equipes mais complementares e mais diversas. Bem, esse aqui é um gráfico, é um tabela quadro, né, da Ernst Young, que já se tornou um objeto de pesquisa bastante frequente no setor mineral, né? Quais seriam os 10 maiores riscos competitivos da mineração. Isso todo ano atualizado pela Ernst Young. Inclusive, recentemente foi feito um trabalho específico para o Brasil. Sempre esses riscos, né, os 10 maiores riscos, era feito numa visão global, né? Isso aí é só vocês entrarem. Riscos competitivos da mineração e Ernst Young. Ele vai vir, logicamente, as referências. Mas houve uma preocupação de criar um documento especificamente para o Brasil. E, inclusive, uma das pessoas responsáveis por isso é a Natália, que também é membro do Women in Mining. Você vê que o pessoal está muito bem estruturado. Bem, quando nós olhamos aí as prioridades, né, os riscos maiores, primeiro começa com ESG, tá? Segundo, com geopolítica. Eu acho que a questão da guerra Rússia-Ucrânia, ela despertou que esse assunto já era importante há muito tempo, né? Então há uma preocupação hoje realmente em entender esse processo. Mudanças climáticas e a licença social para operar. Eu pessoalmente acho que tanto no ESG quanto no licença social para operar, existe um vício. Não sei se vocês vão concordar comigo. A licença social para operar, ela está focando a empresa mineral. Como se a sociedade estivesse na mão delas dar essa licença social para a mineração, né? Mas e se nós invertermos e colocar um foco na sociedade, né? Eu acho que poderia se perguntar o seguinte: o que a sociedade, qual que é o pleito dela, ou quais são as expectativas dela com relação à mineração no futuro? Há um excesso de fala do licença social para operar, mas eu vejo que há pouca preocupação em entender o que a sociedade... a mesma coisa do ESG, né? Se fala muito do ESG com foco na mineração, mas não se pergunta aos vários
componentes, né, do social, do ambiental, o que o território quer e o que a sociedade, os vários stakeholders da sociedade também expectativa, e como fazer a governança desse ecossistema, tá? E eu pessoalmente, de novo, né, vamos dizer, eu acho que eu tenho visto lá na UFMG um movimento para formar os engenheiros do futuro, né, os profissionais do futuro. Tem um projeto piloto sendo tocado lá. A Vale, inclusive, está tendo proximidade com esse projeto. É justamente o seguinte: é formar os meninos hoje, e as meninas, né, já com a perspectiva dessas novas competências vão ser exigidas, né? E que antes era apenas a técnica, né? Era apenas a engenharia, né? Hoje os meninos já estão saindo com projetos sociais, projetos ambientais, né? Liderando muitas vezes uma série de iniciativas. Isso tem de ser pensado, né? Bem, vendo aquele gráfico da Ernst Young dos 10 maiores riscos, né, que eu sugiro vocês depois dar uma lida em todo o documento, ali vocês vão poder estar refletindo sobre quais são as oportunidades para vocês como fornecedores. Tá? Tá tudo ali, né? Esses 10 maiores riscos são oportunidades para vocês, né? E vocês vão ter de analisar. Eu acho que até é muito interessante um trabalho em grupo, né, depois. Como desenvolver isso? Como criar workshops para, no final, fazer com que os fornecedores que estão representados aqui, né, se posicionem como que eles podem ser a resposta para a mineração desses 10 maiores riscos. Que normalmente eles vão todo ano que vem, 2024, tem outros, né? Bem, dentro dessa lógica aí, essa é uma nova iniciativa que eu tenho trabalhado, à medida que se vê a importância hoje do território para a mineração, o território mineral para a mineração, e dentro do território mineral existe também as comunidades minerais, né? Um blog, eu vou chamar ainda do blog com conteúdos pilotos, em que nós estamos introduzindo uma série de conteúdos, né, para o setor. E isso aí entra toda a parte de vocês de visualização. Então tem uma série de... Essa aí é uma iniciativa que eu mencionei as Nações Unidas, né? Existe nas Nações Unidas um órgão chamado SDSN, Sustainable Development Solution Network, que é uma organização que a ONU criou para promoção, apoio na instalação, né, pesquisa dos ODS, dos 17 ODS. Tá? E dentro desse network global, né, que é o SDSN, nós criamos um outro network, que é o Visões para os ODS em territórios de mineração. Tá? Então, a cada 1 mês, 2 meses, nós estamos realizando, vamos dizer, seminários, webinários, né? Vamos dizer, prazo no máximo 1 hora, justamente para as pessoas conseguirem participar. O próximo vai ter a Maria Amélia Henriques, que você já conhece, lá do Pará, né? É uma especialista em economia mineral. O pessoal da iniciativa Responsible Mining, né? E eu que sou mais um coordenador desse evento, tá? Esse webinar vai acontecer no dia 12, depois eu posso passar por... Eu não sei se acho que eu já passei por você, né? Eu acho que seria interessante. E qual que é a grande diferença? Nós chegamos à conclusão, em função do debate com vários professores, né, pesquisadores, inclusive lá fora, que há uma necessidade de se trabalhar hoje com a governança com foco no futuro, de longo prazo. Tá? Cada vez mais a sociedade está atenta que não é olhar para a mineração hoje, é para olhar qual que é a minha expectativa vulneráveis com relação a esse futuro de longo prazo da mineração. Tá? Eu acho que é um caminho super interessante e ele visa justamente agregar. Tá? É uma discussão extremamente madura. Nós temos
implementado no sentido de trazer subsídios para o ecossistema da mineração, no sentido de como que pode estar avançando soluções para o ecossistema. Lá no começo eu falei em era de reinvenção da mineração, né? Eu coloquei aqui alguns tópicos dessa reinvenção, mas tem muito mais, né? Primeiro, os minerais críticos ou minerais estratégicos, que definitivamente, né, é uma grande oportunidade de diversificação para a mineração. Diversificação das grandes mineradoras, até como contrapartida para a sociedade, pela liderança de soluções para o planeta e a humanidade. Logicamente, hoje é um setor, comparado, por exemplo, às grandes commodities, seria uma produção muito pequena. Mas pelo valor contido nesses minerais, já há uma predisposição das grandes mineradoras em entrar nesse setor, tá? Para os vários tipos de minerais, né? Níquel, grafite, alumínio, né? Então existe cobre, há uma previsão de carência, de falta de cobre para esse setor, né? Para as mudanças climáticas. E todos esses minerais críticos, na verdade, eles são minerais que trazem soluções para a transição energética. Outro ponto são modelos de negócios próprios para os minerais críticos. Vai ter de ser desenvolvido um modelo de negócio que seja adequado a eles, né? Ainda mais se você começa a ter grandes empresas entrando nesse setor, até porque elas têm condições de dar respostas que, por exemplo, o país espera. Hoje ainda há um foco em exportar concentrados, por exemplo, de lítio, terras raras, né? E aí vem a pergunta, por que não nós produzimos aqui já no Brasil os materiais finais com esses minerais? Aí é questão de porte, né? E aí que eu entendo que as grandes empresas podem, na verdade, colocar os recursos, né, para fazer uma revolução em termos de tecnologia de funcionalidade para os minerais, chegando até os materiais finais, né? Organogramas inovadores conectados à complexidade de seus ecossistemas e mercados. Aquilo que nós já tínhamos falado, né? Como inovar nos organogramas no sentido de atender o que vem por aí em termos de cobranças de futuro, né? Contrapartidas da mineração para o desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional. É o caso, por exemplo, do evento lá que eu mencionei lá no Pará, né? O IBRAM, junto com a AMIG, eles estão desenvolvendo um projeto na Fernão Dias de recuperação, de reconversão produtiva, e o outro grupo, liderado pelo Sebrae, está fazendo um projeto de reconversão produtiva em Itabira. Tá? Alianças governamentais e locais, temos de trabalhar mais nesse sentido, né? Rigidez ambiental evolui para maturidade na governança dos ecossistemas da mineração. Então, eles notaram ali naquele gráfico da Ernst Young, não se fala de área ambiental mais, tá? Hoje o escopo é muito mais amplo. Na verdade, nós estamos falando dos 17 ODS, né? Ou de todos os parâmetros do ESG. A área mineral, a área ambiental, ela deixa de ter aquela, não sei se a palavra seria relevância, mas ela não é o único terrorismo que se faz em cima da mineração. Hoje, a demanda é muito mais sistêmica, né? Quando você olha tanto licença social para operar, quando você olha o ESG, né? É um espaço muito maior que a mineração vai ter de ter, além daquele histórico ambiental. Liderança na proteção do planeta, além do ESG. Tá? Então, quando vocês olham o ESG, hoje nós estamos muito ainda num confinamento muito limitado quase que à empresa. Mas certamente vai começar a se perguntar qual está sendo o papel de uma mineradora de transição energética, em termos de impacto das mudanças climáticas, né?
Esse é um grande espaço que se abre para o setor mineral, como eu falei, e isso é muito claro, né, nas discussões da Unido e nas Nações Unidas. A mineração ela é o principal protagonista desse processo das mudanças climáticas através da transição energética pelos minerais que ela pode fornecer. Transição energética e descarbonização, gestão e finanças verdes. Isso aí pode ter de inúmeros outros, né? Bem, aqui eu pensei, depois eu posso passar essa apresentação a todos aqui, né? Mas isso aí é uma previsão de consumo, né? De minerais como lítio, cobalto, grafite, diopsídio, neodímio, níquel, praseodímio, né? Que seriam do grupo das serras raras. Na verdade, há uma explosão até o 2050 do consumo potencial desses minerais, né? E vocês como fornecedores, vocês vão estar certamente atuando com essas empresas aí, né? E aqui é uma outra listagem, mas eu passo para vocês depois. É uma tabela mais aprofundada de quais são as várias funções, né, de cada mineral. Células solares, eólica, né? E várias outras aplicações, né, que os minerais passam a ter um papel preponderante. E esse aí é só para... É o trabalho que nós temos feito na ONU, né? E que a gente tem introduzido a mineração como uma pauta, né? Há uma ansiedade muito grande das Nações Unidas para se articular a presença das Nações Unidas, né? Lógico que algumas empresas estão bem atuantes, por exemplo, há uma das universidades que é uma liderança nessa questão dos ODS, é a Universidade de Colômbia. E a Vale já está presente com projetos lá, assim como está presente em projetos da Colorado School of Mines, né? Então, no caso da Vale especificamente, ela já está se posicionando aí nas várias organizações, principalmente de pesquisa, né, nesse setor. E mais recentemente, a partir desse ano, também como preocupação para a questão da mineração das transições energéticas, foi montado um conselho de assessoramento, conselho de engenheiros para assessoramento do secretário-geral da ONU, tá? E eu fui convidado até como uma das pessoas que poderia estar representando o setor mineral de uma mais, entendeu? E comecei a partir desse mês e eu estou bastante otimista que nós vamos poder trazer muita coisa para o Brasil, porque é um grupo de 50 engenheiros em várias partes do mundo, né, com produções significativas de conteúdo que nós vamos ter a chance de estar compartilhando isso com o setor mineral. Acho que esse aí é meu e-mail, se alguém tiver interesse em alguma pergunta, né, ou ter mais informações, é o seminério@mercadomineral.com.br. E o Zap também está ali, fique à vontade, tá? Professor Renato, obrigada. Se todos vocês aí têm os conteúdos, não tem? De toda a nossa programação do dia de hoje. Vocês perceberam a relação de toda a introdução que o professor... Posso chamá-lo de professor? Vai na professor? Maguaré? Que o Renato... toda a introdução que ele fez com relação aos desafios que a cadeia da mineração tem. 41% das mineradoras, quando olham para o futuro e dizem, né, que pode ser que não estejam lá, né, economicamente falando, 41% é quase 50%. Eles têm os critérios para chegar a essa conclusão, né? Exatamente. E existe uma relação, Renato, da tecnologia para poder evitar isso, da inovação, da tecnologia para isso. Estou errada ou não? É essencial. A questão toda é como
criar uma governança, né, da mineração com as universidades, com os fornecedores de inovação e tecnologia, né, com o mercado, que acaba também com o mercado, com o território, todos eles também trazem subsídios, né? Então, criar uma grande plataforma de governança em que a mineração seria, logicamente, um dos principais protagonistas. Eu posso resumir essa governança e essa ação e estratégia como conexões com o objetivo comum? Com certeza. A primeira fase é conexões. Perfeito. E quando você trouxe para nós a questão do ESG, né? A relação da tecnologia com a missão ESG. Como que você enxerga, me permita você, tá? Como que você enxerga essa oportunidade? O próximo painel nosso, por exemplo, vai ser com relação ao clima. Aquilo que eu falei, né? O microfone. O ESG, ele está começando muito em fronteiras muito restritas pela mineração, tá? E na medida que o ESG for avançando em termos de indicadores, vai haver exigências maiores e maiores, né? Chegando, por exemplo, a questão do papel da mineração, por exemplo, a questão climática, né? Ou questão de, vamos dizer, desenvolvimento econômico do território, né? Como é que a mineração pode de alguma maneira não financiar, mas como que ela pode orientar uma gestão melhor dos outros 17 ODS dentro do território, né? A mineração ela tem uma posição muito avançada em termos de gestão. Isso é uma característica das grandes mineradoras, né? E isso poderia ser compartilhado. Perfeito. Eu gosto quando você traz o poderia, o futuro, as janelas de oportunidade dessa introdução que você nos trouxe. Mais uma vez, em nome da TecTerra, em nome do Parque Tecnológico, Renato, uma salva de palmas dos nossos participantes. Obrigado. Permita agradecê-lo. Muito obrigada, viu?